Oi, pessoal, tudo bem? Se a ideia de colher um tempero fresquinho direto da janela ou preparar uma salada com folhas do quintal parece um sonho distante, essa conversa é pra gente. Vamos descobrir juntos como criar uma horta em casa, não importa se o espaço é grande ou pequenininho. É uma jornada que vale muito a pena e olha, é bem mais simples do que parece. Vamos lá? E para começar, essa frase do Michael Pollan captura exatamente o espírito da coisa. Ter uma horta é, no fundo, se reconectar com a comida de verdade, sabe? Aquela comida que nossas avós fariam num mundo que tá cheio de coisa que a gente nem sabe o que é. É um jeito de voltar pro natural, pro simples e, claro, pro que é muito mais gostoso. E para a gente não se perder nesse caminho, tá aqui o nosso mapa. A gente começa entendendo a motivação, o porquê de tudo isso. Depois, vamos para a parte prática de planejar o espaço. Aí, botamos a mão na massa com o plantio, aprendemos a cuidar do nosso jardim e, no final, a melhor parte, a colheita, já pensando em como continuar esse ciclo. Então vamos lá, nossa primeira parada, por que ter uma horta? E a resposta, como a gente vai ver, vai muito além de simplesmente ter uma planta em casa. É sobre uma reconexão profunda com aquilo que a gente come. Para a gente entender o tamanho da coisa, dá uma olhada nesses números da FAO. É um paradoxo global maluco. Enquanto quase 900 milhões de pessoas ainda passam fome no mundo, a gente tem quase 2 bilhões de pessoas com sobrepeso ou obesidade. Isso mostra que o nosso sistema alimentar está quebrado, né? Ter uma horta em casa é um passinho pequeno, mas muito poderoso para retomar um pouco desse controle. E os benefícios de ter essa horta, esses a gente sente na hora. O sabor de um tomate que acabou de ser colhido é outra coisa. Fora que os vegetais cultivados em casa, de forma orgânica, são mais ricos em minerais. E o principal, a gente sabe exatamente o que está comendo, sem agrotóxicos. E de quebra, ainda se conecta com o ritmo da natureza, com as estações. É uma terapia. Bom, agora que a motivação está lá em cima, é hora de botar a mão na massa. Ou melhor, no planejamento. A nossa segunda parte é sobre isso, planejar o espaço verde. É aqui que o sonho começa a virar realidade, encontrando o lugar ideal e os materiais certos para começar. O primeiro ingrediente, e talvez o mais importante de todos, é o sol. A regra de ouro é procurar um lugar que pegue pelo menos umas 5 a 6 horas de sol direto por dia. E uma dica super importante, para quem está aqui no hemisfério sul, o ideal é que a horta fique virada para o norte, para aproveitar o sol ao máximo. E lembrando que folhagens tipo alface até aguentam um pouco menos de sol, mas plantas que dão frutos, como o tomate, precisam de bastante. E em que plantar? Bom, se for em vasos, as duas opções mais comuns são argila e plástico. Os vasos de argila são ótimos porque são porosos, então as raízes respiram melhor. O ponto negativo é que são pesados e quebram fácil. Já os de plástico são levinhos, mais baratos e seguram a umidade por mais tempo. A escolha vai depender do espaço, do orçamento e do que vai ser plantado. Muita gente ouve essa palavra substrato e fica na dúvida. Mas, gente, é super simples. Pensa no substrato como a caminha da planta dentro do vaso. É uma terra já preparada, uma mistura especial que garante que a planta tenha tudo o que precisa, a umidade certa, ar para as raízes respirarem e os nutrientes para ela crescer forte e feliz. Chegou a hora. Parte 3. Mãos à terra. Agora sim vamos falar do plantio, daquele momento mágico em que a gente realmente dá o pontapé inicial para uma nova vida no nosso jardim. E aí vem aquela dúvida clássica de iniciante. É melhor começar com sementes ou comprar uma muda já pronta? Olha, não tem certo ou errado, mas comprar mudas pode ser um atalho e tanto. Para plantas que demoram mais para crescer, como tomate ou cebola, começar com uma muda já forte aumenta bastante a chance de sucesso. Mas se a opção for pelas sementes, tem basicamente 3 jeitos de plantar direto na terra. Plantar em grupo, com umas 3 a 5 sementinhas juntas, é tipo uma garantia de que pelo menos uma vai brotar. Plantar em linha é ótimo para organizar, fica tudo em fileirinhas. E semear aleatoriamente é só espalhar as sementes, perfeito para cobrir uma área. Esse método direto na terra é ideal para plantas que não gostam de ser mudadas de lugar, como a cenoura e o rabanete. E olha, não precisa sair comprando um kit de jardinagem profissional, não. Com algumas ferramentas bem básicas, como umas pazinhas, um rastelo, luvas e um regador, o trabalho já começa. Jardinagem não precisa de um grande investimento, só de um pouco de vontade. Plantar é só o começo, né? O trabalho não acaba ali. Agora a gente entra na quarta parte, que é sobre cuidar do jardim. É o cuidado do dia a dia que vai garantir que a nossa horta fique sempre bonita, saudável e produtiva. Regar é uma arte, de verdade.
A dica geral é, em dias quentes, regue no finalzinho da tarde, para a água não evaporar logo de cara. Em dias frios, o melhor é perto do meio-dia. Mas a dica de ouro, a mais importante de todas, é observe. A melhor ferramenta para saber se precisa regar é o dedo. Coloque o dedo na terra. Sentiu que está seca? É hora de regar. A observação vale mais que qualquer cronograma. Agora, isso aqui é simplesmente genial, a associação de cultivos. Basicamente, algumas plantas são ótimas vizinhas e se ajudam. O manjericão, por exemplo, espanta pragas que atacam o tomate. O feijão coloca nitrogênio no solo, que serve de alimento para o milho. É como criar uma pequena comunidade ali na horta, onde uma planta ajuda a outra a prosperar. E se aparecerem uns bichinhos indesejados? Calma, sem pânico e principalmente sem veneno. Existem várias soluções naturais que funcionam super bem. Um chá de absinto ajuda com formigas, água com alho espanta pulgões. Mas olha, o melhor remédio é sempre a prevenção. Plantar ervas aromáticas como alecrim e manjericão nas bordas da horta já cria uma barreira de proteção natural. E depois de todo esse trabalho, todo esse cuidado e carinho, chega a melhor parte de todas. Entramos na nossa quinta e última sessão, a recompensa. É hora de finalmente colher o que plantamos e já começar a sonhar com os próximos ciclos da horta. E até para colher tem um jeitinho certo para fazer a horta render mais. No caso de folhagens como alface ou couve, a dica é sempre colher as folhas de fora. Assim a planta continua produzindo folhas novas no centro. Já com as plantas de raiz, tipo a cenoura, não tem segredo. Quando ela atingir um bom tamanho, é só puxar a planta inteira. Simples assim. A colheita é o resultado de um trabalho que vai muito além do que a gente vê. O verdadeiro milagre acontece debaixo da terra. E esse número aí, 1 bilhão, é para a gente ter uma ideia do que rola ali. Em um único grama de humus, de terra boa de compostagem, existem cerca de 1 bilhão de micro-organismos. Isso mostra que o solo não é só terra, é um universo vivo, pulsante, que nutre as nossas plantas. E tudo isso, essa ideia de um solo vivo, de plantas que se ajudam, nos leva a um conceito ainda maior, a permacultura. Ter uma horta pode ser o primeiro passo para uma filosofia de vida. A permacultura basicamente observa como a natureza funciona e aplica esses princípios para criar sistemas sustentáveis, sempre com base em 3 ideias muito poderosas: cuidar da terra, cuidar das pessoas e compartilhar o que sobra. Então, depois dessa jornada inteira da semente à colheita e até um pouco de filosofia, fica no ar a pergunta que realmente importa. Com um vasinho, um canto com sol e um pouco de vontade, o que vai brotar por aí primeiro? A aventura está só começando.